quando os jovens se mobilizam para salvar o planeta. Mais de 4 milhões de estudantes não foram às aulas hoje no mundo inteiro. Fizeram greve para chamar a atenção dos adultos para a falta de ação contra o aquecimento global e a mudança do clima causados pelo aumento da concentração de gases carbônicos na atmosfera em consequência da poluição industrial. A líder do movimento, a jovem sueca Greta Thunberg, de apenas 16 anos, cruzou o Oceano Atlântico num barco que não emite carbono. Ela foi a grande estrela da manifestação que reuniu 250 mil pessoas em Nova York. 2 dias antes, prestou depoimento no Congresso dos Estados Unidos. Em vez de fazer uma exposição inicial, sua declaração foi o último relatório do painel intergovernamental sobre mudança do clima, criado em 1988 pela Organização das Nações Unidas. O painel reúne centenas de cientistas de mais de 100 países. O último relatório advertiu para o risco de um aumento da temperatura média da Terra acima de 1,5 graus em relação ao início da Revolução Industrial na segunda metade do século XVIII. Greta Thunberg afirmou que mais importante do que qualquer coisa que ela pudesse dizer é que deputados e senadores americanos entendam a ciência do aquecimento global. Em 1896, o cientista sueco Svante Arrhenius, ganhador do Prêmio Nobel de Química em 1903, previu que o aumento da concentração de gases carbônicos na atmosfera agravaria o efeito estufa e elevaria a temperatura média do planeta. É o efeito estufa que permite a vida na Terra. Os gases da atmosfera retêm parte do calor da radiação solar. Assim, a temperatura média do planeta é de 16 graus centígrados. Sem o efeito estufa, os cientistas estimam que a temperatura média seria de 16 graus abaixo de zero, o que provavelmente não permitiria o desenvolvimento que a vida teve na Terra. A temperatura está aumentando e 95% dos cientistas atribuem o agravamento do efeito estufa à ação do homem. Quem contesta esta tese alega que o fenômeno é natural. Entre os negacionistas que não aceitam a responsabilidade do homem sobre o aquecimento global estão os governos Donald Trump e Jair Bolsonaro. Trump revogou centenas de medidas de proteção ambiental, é a favor do carvão e chegou a ironizar a energia eólica, mentindo que quando o vento parar de soprar, vai faltar energia elétrica para ver televisão. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, o patético Ernesto Araújo, denunciou em palestra em Washington para uma organização de extrema-direita o que chamou de climatismo, que já descreveu como uma conspiração chinesa para impedir o desenvolvimento de outros países. Em entrevista a Christiane Amanpour, da rede de televisão americana CNN, Araújo alegou problemas técnicos para fingir que não ouviu a pergunta sobre se o governo brasileiro aceita a ciência sobre mudança do clima. O processo de combate ao aquecimento global começou aqui no Brasil. Durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 92, foi assinada a Convenção da ONU sobre Mudança do Clima. Como parte do processo, em 1997, foi assinado o Protocolo de Quioto, pelo qual 37 países desenvolvidos se comprometiam a reduzir as emissões de 6 gases carbônicos em 5% em relação aos níveis de 1990. Os Estados Unidos não ratificaram o Protocolo de Quioto, alegando que seria danoso à sua economia diante da concorrência de países como a China, que não precisava cumprir nenhuma meta por ser um país em desenvolvimento. Como o Protocolo de Quioto expirou em 2012, foi negociado o Acordo de Paris sobre Mudança do Clima, assinado em 2015, do qual fazem parte todos os 193 países membros da ONU, menos a Síria. O presidente Trump retirou os Estados Unidos em 1º de junho de 2017, mas o prazo previsto para a saída é de 4 anos. Durante a campanha, Bolsonaro falou em sair do acordo, mas assumiu o compromisso de manter o Brasil quando assinou o Acordo de Livre Comércio da União Europeia com o Mercosul.
O parlamento da Áustria, dominado pela direita, rejeitou ontem o acordo citando as queimadas na Amazônia. O Acordo de Paris prevê que cada país estabeleça suas próprias metas voluntárias de redução das emissões. Não há nenhuma obrigatoriedade. A cada ano, a ONU faz uma conferência do clima e avalia o andamento do processo. 12 países são responsáveis por 3/4 das emissões de gases de efeito estufa. Se todos os países cumprirem as promessas feitas em Paris, as emissões de 2030 estarão no mesmo nível de hoje. Neste caso, a temperatura média deve subir 3 graus. Mas nenhuma potência industrial está cumprindo suas próprias metas. Até agora, o aumento médio da temperatura é de 1 grau centígrado e algumas regiões está em 1,5. No Ártico, no Polo Norte, a alta foi de 3 graus. De acordo com o painel intergovernamental sobre mudança do clima, se a temperatura média subir acima de 1,5 graus, os fenômenos climáticos, como secas, enchentes, temporais e furacões, tendem a se tornar mais radicais. Neste ano, as Ilhas Bahamas foram varridas por um furacão que arrasou 90% do território. Durante horas, ventos circulares de mais de 200 km por hora açoitaram as Bahamas. A população aterrorizada viu objetos voando em altíssima velocidade de dentro de suas casas em escombros. De amanhã até o dia 23, a ONU realiza uma conferência de cúpula sobre a ação climática. É mais uma oportunidade de discutir o assunto e tomar providências. O Brasil não vai falar por causa das queimadas na Amazônia. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.